A cidade de São Bento, Campo Alegre, essas cidades só decolaram, até mesmo Joinville, devido ao poderio da economia que a erva mate gerava. Porque o que acontece? Nos meados de 1850, a região sul do Brasil, Argentina, Paraguai, até o Chile, então todo esse cone da América do Sul, ela não consumia no seu dia a dia como a gente consome hoje em dia. O dia só começa com um cafezinho. Naquela época era erva mate e ponto. Essa área rural que a gente tem, a gente trabalha hoje, é uma herança da família, né? Meu pai trabalhava, meu avô trabalhava com a erva mate, né? E a gente apenas cuidou e está dando continuidade. Então, está desde pequenininho. A gente aprendeu a cortar a erva, como também plantar ela, né? E quais são os tratos, os cuidados que tem que ter, né? Bom, a erva mate, ela impulsionava muito dinheiro, trouxe pessoas de grande fortuna que investiram pesado na erva mate, em toda uma infraestrutura aqui em Joinville, como eu dizia, aqui tinha fábricas que faziam o beneficiamento da erva mate, essa erva que vinha de uma maneira mais bruta do Planalto. Mas foi instalado no Planalto, daqui até Rio Negro, foram instalados depósitos, entrepostos comerciais, foram instalados engenhos de erva mate, né? Um dos primeiros engenhos de erva mate que nós temos registro estava lá onde hoje é a Cascata, em Campo Alegre, ali no centro. Como a gente desde pequeno assim, viu os pais, os avós cultivar a erva mate, ela, naquelas épocas assim, tudo era um pouco mais difícil na agricultura, né? Então, pelo fato da erva mate ela existir, era uma planta assim, que você dependia apenas da atenção a ela, o cuidado. Ela já estava ali, né? E dava uma boa renda. Ela foi um carro-chefe já. Foi uma renda muito boa. Desde que ainda meu pai estava vivo, nós não trabalhava mais, né? Ele fazia isso há muitos anos atrás, né? E depois ele não trabalhou mais com erva, né? Daí também foi secando, a erva, as árvores, né? Aí não tinha como a gente continuar, né? Porque era pouco. Daí tinha que se pegar um ganho, né? Para poder viver, porque a erva não estava dando mais, né? A erva mate, ela marcou profundamente. Virada do século, a erva mate, ela começou a cair o seu poder de giro econômico, né? A erva mate, ela se manteve, mas não tem mais o brilho, não consegue mais sustentar. Imagina, era uma coisa que fazia fortunas. Hoje em dia eu não tenho nenhum colono que viva só da erva mate em Campo Alegre. Aqui a gente hoje trabalha com erva mate, que eu assim, considero uma renda boa, complementar, além daquilo que a gente faz na propriedade, né? Ela ajuda muito. E a apicultura, a gente trabalha muito também, é o carro-chefe para nós hoje é a apicultura, e levei a piscicultura, que é peixe. Cedo, clareou o dia, às vezes a gente, e anoitece, a gente ainda está correndo às vezes para dar conta. Aqui a gente tem que ir se dividindo, né? Dias que está mais favorável para lidar com a apicultura, a gente corre com a apicultura, né? E também, lógico, dependendo da época, né? E a piscicultura, a gente tá todo dia, tem que dar atenção, né? Já tratar os peixinhos, renovar as lagoas. Então a rotina é dividindo tudo dentro do seu tempo, né? A gente acorda em média umas 6h15, né? Então o nosso trabalho ele é bem repetitivo. A gente faz 2 ordenhas por dia, então uma pela manhã e uma na parte da tarde. Aí a da parte da tarde não tem bem o horário certo, porque vai depender do turismo, né? Então normalmente final de semana essa ordenha atrasa um pouco, e durante a semana a gente até consegue fazer um pouquinho antes ali, né?
Mas atualmente a gente está ordenhando 4, né? Estamos trabalhando com 4 vacas. E a produção delas é em torno de uns 23, 24 litros pela manhã e uns 15, 17 mais ou menos à tarde. Daí no começo a gente tinha mais ovelhas do que vacas, né? Daí depois a gente foi obrigado meio que a acabar com as ovelhas, porque o projeto do Cordeiro Orgânico acabou. Como Campo Alegre não tem açougue, não tem nada, a gente não tinha o que fazer com essas ovelhas. E como eu não recebia turista, não tinha para quem vender, né? Criou um título de capital estadual da ovelha para Campo Alegre. Mas o plantel da ovelha de Campo Alegre nos 90 não era tão expressivo, não era o maior plantel, não tinha o melhor plantel. 2008, 2009, eu acho que nós começamos mais com as vacas daí, né? Daí quando a Helena nasceu, daí foi focando cada vez mais nesse lado das vacas e tentar ficar em casa um pouco mais, né? Hoje em dia, o que acontece, né? Nós temos uma pecuária, principalmente a galera que ganha dinheiro hoje com pecuária, é uma pessoa que investe num modal que exige pouco terreno, tem que ser de minifúndio mesmo. Então é aquele cara que vai trabalhar com gado em pé, gado leiteiro. Porque a gente já trocou bastante de criação. A gente começou na ovinocultura, daí teve um período que a gente teve mais porcos do que outra coisa. E daí agora nossa fonte de renda principal é as vacas, né? E o turismo. E o turismo, mas é através delas que daí o turista chega até nós, né? Então, no começo a gente enxertava os bezerros nelas. Então, uma vaca criava 3, 4 bezerros, depende da produção dela. Daí a gente criava esses bezerros até chegar ao desmame e aí vendia eles desmamados, que dava um bom retorno. Daí quando a Helena era pequena, ainda ela tinha 1 ano e 2 meses, o Adriano sofreu um acidente, né? E daí ele quis parar de trabalhar fora para a gente viver do campo. Daí aquele ano a gente não conseguiu mais comprar bezerro, ninguém tinha. E aí a gente resolveu transformar esse leite delas e sair e oferecer para o pessoal os produtos que a gente conseguia fazer. De porta em porta, né? E daí lidavam com vaca também naquele tempo, mas daí como não para vender leite, era mais manteiga e queijo naquele tempo, né? Que nem nós temos a criação, você tem que tratar todo dia elas, né? É cedo, de tarde, todo dia tem que fazer, né? Não tem sábado, não tem domingo, não tem nada aí. Daí no nosso tempo livre, que é normalmente das 1 até as 4h30 mais ou menos, aí poda grama, cata espinho. E aí tem que abater frango, essas coisas assim pra fazer macarrão caseiro, fazer pão, né? Cuca pra vender daí pro turista, né? Não. O tempo livre é para fazer outro tipo de trabalho. E, na verdade, sempre tem. A gente pensa que vem aqui para descansar. Aqui não, sempre tem. Se a gente quer ter as coisas bonitas, limpinho, daí tem que trabalhar, né? Eu já estou com 77 anos e ainda tenho que trabalhar porque até por causa da saúde, para melhorar um pouco a saúde, né? Rachar uma lenha, puxar uma lenha, fazer alguma coisa, varer uma folha. Se produz hoje na agricultura em Campo Alegre, como foi possível perceber, ele é muito sensível à topografia do local. Então, se tu pegar, por exemplo, a região mais leste, ali a região da Vinquinha, oeste, perdão. Pegar a região da Vinquinha, pegar a região da Serrinha, Faxinal, Salto, são regiões um pouquinho mais planas, embora é uma serra, né? Então a gente não tem região plana, na verdade, mas são as regiões que permitem uma maquinária agrícola um pouco maior, que não vai tombar na canhada. Então aí você tem ali batatinha, você tem milho, você tem uma produção e você consegue botar um maquinário, então você consegue ter um pouco mais de uma produção mais... Hoje o pessoal investe em soja também, né? Desde o começo foi milho, fumo que daí plantamos muitos anos fumo, daí o principal era milho e fumo naquele tempo, daí depois que ele virou para outras coisas. Meu pai vivia muito do fumo também, né? Fumo, trigo, milho, feijão. De tudo, feijão, né? Todo dia na época, porque aqui é uma época que tem que plantar na época, porque aqui gia, né? Então, se não plantar na época, não colhe. E nós, toda a época, tinha sempre alguma coisa para nós plantar, né? O ano todo.
Quando plantava fumo, não tinha folga o ano inteiro. Começava mês de maio fazendo os canteiros, daí lenha, daí vinha a planta do fumo na roça, daí vinha a cultivação do fumo, carpinar, passar cultivador, aí vinha a colheita, vinha desbrotar o fumo, secar o fumo, então daí vinha a classificação do fumo. Você tinha que trabalhar em janeiro, fevereiro, você estava classificando o fumo. Começava a classificar ali por mês de fevereiro, até março, abril tinha que terminar, porque se não terminasse a classificação, daí vinha aquele vento frio de geada e o fumo ressecava. Era de carroça. Era pesado. Era tudo no braço, pulverizar, tudo na mão. A nossa ordenha ainda é manual, né? A gente faz tudo na mão. Ah, isso era tudo na enxada. Não... Daí era plantado tudo no muque. Ele trabalhou 1 ano e... 1 ano e 3 dias na fábrica. Não quis saber. Daí não quis saber mais. Não quis saber porque ela não queria ir para as Fragosas. daí voltei para a roça. Eu não ia trabalhar dentro de uma empresa mais. Porque esse não é... Para gente que lida da roça, assim, de um lado para outro, esse não é serviço lá dentro. No campo, hoje... A hora que quer sair, sai. E depois outra, hoje no campo, hoje você tá aqui, amanhã tá lá. E assim você vai indo, né? Que nem nós também. Você vê, nós plantamos por aqui, por a redondeza, plantamos lá na Estrada Pessegueiro, plantamos lá no Paraná, então hoje você está aqui, amanhã está lá. Campo Alegre tem uma ampla cultura do mutirão, do trabalho conjunto, né? Nós temos uma palavra, inclusive, para isso, que só tem aqui na região, que se chama pichiru, né? Que é uma palavra de origem indígena, novamente, né? Pichiru vem da palavra poti, que é mãos, rom, juntas. Né? E nós temos ali a palavra pichiru, que não é uma palavra alemã, não é uma palavra polonesa, é uma palavra que existe em Campo Alegre e em poucas regiões eu conheço, as regiões paranaenses tem. Daí assim, como diz o ditado, quando for, como nós fazemos silagem, essas coisas, daí sim, daí nós trocamos dias com outros assim. Daí trocamos dias porque daí nós precisamos mais trator junto para fazer as coisas e essas coisas. Os colonos se juntavam para carpir uma roça, para arar um terreno, para colheita. Então a pessoa se juntava, 20, 30, 40 agricultores. Hoje a gente arar tua terra. Depois no dia seguinte vai todo mundo lá na terra do outro, no outro vizinho. E assim quando a gente não consegue dar conta da demanda dos trabalhos, às vezes a gente terceiriza a poda da erva. Mas aí a gente tem um pessoal especializado em podas de erva, que é a cooperativa que nos auxilia nessa parte e fornece os podadores de erva, né? Mas dentro do possível a gente procura fazer, porque é uma coisa que a gente aprendeu de pequena, é um gosto que a gente tem por aquilo ali de fazer também a erva e quando possível conseguir trabalhar daquele jeitinho que a gente aprendeu lá de criança, né? A propriedade já está indo para 5ª geração, no caso. Só foi dividindo agora um pouco, mas já está na 5ª geração, contando a Helena já. As questões hoje, as legislações ambientais, as questões de rios e tudo mais. Eu moro numa propriedade onde era do meu avô. Meu avô desbravou essa propriedade. E as leis vêm mudando e a situação, a legislação, ela quer impor regras em cima, sendo que eu já sou a 3ª geração nessa propriedade, produzo com qualidade, sem agredir o meu meio ambiente. A gente tem que estar se defendendo a toda hora, por isso que a gente precisa do sindicato para buscar ajuda e tudo mais. Dificuldade tem, só que você sempre tem que dar um jeito e ir fazendo, né? Porque não é que a coisa vem sozinho, né? Tem que fazer, né? Isso precisava muita coisa, mas não tá fácil. Não pode dar o passo maior do que as pernas. É mais sofrido. Parte física, vamos dizer assim, até mental às vezes, é muita coisinha para você ir resolvendo. Mas mesmo assim é bem. Quando eu trabalhava de motorista, eu saía de casa às 3 horas da manhã, voltava às 10, 11, quando eu voltava, né? Então eu chegava em casa, eu saía de casa, a Helena estava dormindo. Eu voltava, ela estava dormindo. E hoje não, né? Hoje tá, por mais que a gente não tenha um dia específico de folga, mas a gente tá todo dia junto, né? Agora eu saio durante o dia a trabalhar fora, nas chácaras vizinhas aqui, mas mesmo assim eu volto a almoçar em casa, à tardinha, 5 horas eu tô aqui,
a Helena já chega às 5h30, então a gente tá sempre junto, né? Essa é a maior vantagem, né? Qualidade de vida. A gente sempre fala pro pessoal que a nossa qualidade de vida não tem preço, né? Porque independente de ser sábado, domingo, Natal, Páscoa, Ano Novo, você tem que ir ali fazer a ordenha, né? A gente tira, lógico, né? Os tempinhos pra gente também, pros lazer da gente, mas é assim, ó, como você sai, você tem que retornar conforme tem que estar, no final do dia tem que estar presente, né? Você tem que estar, que nem tem o peixe, eu sei que de manhã e de tarde tem que tratar, né? A erva mate já não, eu sei que eu posso me organizar, não dá essa semana, posso fazer na outra semana. Então a gente vai se organizar, apicultura, abelha, por exemplo, né? Tem coisas que não dá para deixar para amanhã, corre primeiro, né? E é assim, é uma rotina que você tem que se adaptar e planejar da maneira que você pode, supomos assim, se dividir melhor, né? Mas nada que também não atrapalhe as horas de lazer da gente, com certeza. E como a gente trabalha em família, a gente também faz muita troca, mão de obra, às vezes quando precisa sair alguém fica, outro faz e assim vai. Né? O pessoal hoje em dia quer ir pela facilidade, né? O pessoal prefere ir no mercado, comprar uma manteiga, comprar um leite, do que criar e a prateleira é mais prático. Se o governo não facilitar a vida do agricultor, ele não vai continuar. E cada vez mais a gente está vendo uma evasão. Parece que existe uma discriminação. Se o agricultor chega em determinado lugar e ele fala naquela simplicidade dele, ele é alvo de deboche. Daí quando eu completei terceiro ano, daí eles outro papai ficou doente, daí ele não podia trabalhar, daí eu com meu irmão saímos da escola. Hoje de manhã eu tomei um café. O meu café veio da onde? De um agricultor. O meu pão veio da onde? Veio de um agricultor. Então as pessoas elas não dão valor para os agricultores. Enquanto a gente conseguir viver é difícil. Né, do campo, a gente quer continuar e a gente quer que a Helena também possa continuar nessa, né, viver do campo, porque a qualidade de vida hoje em dia a gente vê que não é qualquer família que tem o que a gente tem, né? A gente sabe o que a gente está comendo, o que a gente está bebendo, então a gente vai no mercado, mas é para comprar produto de limpeza, né, trigo, arroz, o que a gente não consegue produzir aqui. Se não gostasse, eu nem tava aqui, tava no outro serviço. Tenho 46 anos, né, e sempre gostei de morar aqui, quero pretender preservar isso aqui para que se prolongue por muitos anos para as próximas gerações da nossa família. Sempre deixar um pouco do nosso legado é legal.